Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Tenho o prazer de receber, nesta manhã de quinta-feira, o presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários aqui de Teutônia, Marquison Marques Royer. Bom dia, Marquison, prazer recebê-lo. Bom dia, Fabiano, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol, é um prazer imenso estar de volta aí. Bom, eu acredito que inicialmente a gente vai falar sobre o temporal que nos atingiu aí na terça-feira à noite, né? Ontem, estava comentando com o Marquison fora do ar, eu circulava aí pela região. Pro lado de Bom Retiro, que eu acabei indo ontem, não tinha muitos indícios, assim, de ter realmente passado um forte temporal por lá. Pro lado aqui de Westfália, sim, né? A Rota do Sol apresentava, assim, a gente via que tinha sido limpado a pista, ainda tinha árvores tomando parte da pista, caídas, e as equipes trabalhando para fazer a limpeza, a retirada. Então a gente via assim que tinha sido em alguns pontos muito mais do que em outros, né? Com certeza, né? Foi uma noite bem assustadora para a comunidade, né? Onde atingiu vários pontos onde o Corpo de Bombeiros atende. Mas a gente tem que ressaltar que, graças a Deus, não houve muitos danos às pessoas, né? Se feriram poucas pessoas a nível grave, né? E eu sempre digo assim, poderia ter sido pior, mas graças a Deus a gente teve um apoio das secretarias de obras, das prefeituras, e a gente conseguiu já colocar normalidade nos municípios, né? Então os danos ficaram mais na parte material mesmo, né? Porque o céu assustava muito, né? Para quem estava... Tinha muita gente acompanhando o jogo do Grêmio naquele momento, inclusive acabamos ficando com um bom período de falta de luz, e a Sertel ontem até emitindo comunicados de que só em Westfália, se eu não me engano, foram 18 postes, uma coisa assim. Até tenho o comunicado ali que eu posso passar daqui a pouquinho, mas nessa parte os danos foram bastante grandes. E aí a Sertel deslocou uma equipe com mais de 100 profissionais que trabalharam, mas claro que logo de saída, em meio àquele temporal, não tem como você colocar equipes com segurança a trabalhar, né? Então realmente foi feito tudo dentro daquilo que era possível e com as condições de segurança também mínimas, pelo menos, para não trazer risco aos trabalhadores também, né? Perfeitamente, tem que sempre preservar a segurança da equipe para a gente fazer um bom trabalho, né? E como eu falei, na parte ali do Corpo de Bombeiros a gente registrou bastante danos materiais, né? A gente teve muita obstrução de pistas, quedas de árvore, né? Alguns destelhamentos. A gente faz a distribuição das lonas quando o pessoal precisa de forma imediata, né? Foi mais isso que aconteceu, graças a Deus, volto a dizer, por parte dos bombeiros. Não sei daqui a pouco como é que foi no próprio Hospital do Banco, né? Como é que foi o atendimento lá, como é que foi parte do SAMU, mas da gente foi os danos materiais, mas foi bem assustador, né? Bom, agora sobre uma outra situação, que na verdade a presença do Marquison mais era em razão disso, o agendamento. Aqui em Teutônia, mais de 70% dos atendimentos dos bombeiros estão relacionados a acidentes de trabalho. Correto isso, Marquison? Correto. Se a gente pensar de uma forma, eu também já fui muito questionado isso, né? Aí as pessoas me perguntaram assim, tá, mas 70% vocês estão atendendo as pessoas dentro das empresas, isso é verdade? Eu falei assim, não, vamos pensar num contexto geral, né? O acidente de trabalho é muito mais do que tu tá dentro de uma empresa trabalhando e sofreu um acidente ali. Pela legislação do Ministério do Trabalho também se diz, né, um acidente de trânsito, se tu tá indo ou voltando do teu trajeto de trabalho, faz parte do deslocamento de casa até o trabalho, né? É um acidente de trabalho. E vice-versa, né? É um acidente de trabalho. Tu tá limpando a tua casa, tu sofre uma queda, é um acidente de trabalho. Então se a gente calcular um percurso que as pessoas não estão cuidando, não estão se adequando, a gente está sofrendo muito acidente de trabalho. E claro, tem muitos acidentes em empresas, construções civis, então principalmente é um foco muito grande na região hoje, onde não se tem um preparo indicado para fazer esse tipo de trabalho. E esses números, na verdade, foram apresentados numa palestra que aconteceu no último dia 17 de outubro, né? Exatamente, foi numa palestra que a SIC promoveu, né? Um assunto bem interessante,
foi tratado com um engenheiro de segurança da Unimed, também uma médica do trabalho. E a gente trabalhou essa ideia de começar a divulgar para o pessoal o que está acontecendo no nosso município. Entendeu? Existem umas situações assim que não tem muita explicação, Fabiano. As pessoas, vou te resumir o que eu falei na palestra que me preocupa. As pessoas não estão preocupadas, Fabiano, em cuidar da sua própria vida, né? Eu não sei até onde vale a pena, Fabiano, esse trabalho, a preocupação no rendimento, e esquecer um pouco da segurança está trazendo uns prejuízos muito graves às famílias aqui do município de Teutônia. Eu acredito que todos correm atrás do seu sustento, do sustento de família, e acredita-se que é através de finanças que é possível, né? E aí quanto mais você corre, mais você trabalha. Agora realmente, uma coisa que eu percebo, Markson, é que quem nunca se envolveu num acidente é que muitas vezes está menos preocupado também. A partir do momento do acontecimento de um acidente, você começa a ficar muito mais precavido, muito mais atento, porque você já sentiu o quanto é rápido para acontecer, é um piscar de olhos, né? E o quanto pode ser problemático. Quando vem a óbito, então nem se fala, mas as lesões que ficam, né? Então é o que eu percebo, e eu falo por mim, com propriedade, porque só depois de sofrer acidente é que com certeza eu fiquei muito mais preocupado. Então, no momento que eu pego o carro, em prestar atenção no que eu estou fazendo, e não dirigindo aquele piloto automático, né? Lá atento ao que o celular está dizendo. Ontem até eu me deslocava para Bom Retiro e tinha um carro na minha frente que a sensação era de que o motorista não estava atento à estrada. Ou ele estava alcoolizado, e eu não acredito que estava, mas o carro andava muito zigue-zagueando na Via Láctea. Eu disse, o cara está prestando atenção em outra coisa, não no trânsito, né? Porque ele não estava muito andando em linha reta. E aí são situações que a gente percebe, as pessoas estão ali dirigindo, preocupadas em eu dar uma olhadinha na agenda, o que eu tenho agora, o que chegou, o que não chegou. Então, no momento que eu vou fazer aquilo ali, eu prestar atenção naquilo ali, né? E isso às vezes está sendo difícil. Se tu pensar num contexto geral, né? A gente falou agora do acidente de trânsito, mas são todos os acidentes de trabalho, é assim, né? Tu citou uma situação. Às vezes tem pessoas que conseguem, que nem foi o teu exemplo, Fabiano, após um acidente consegue perceber a importância, então, de prestar atenção do uso correto das situações. Mas eu posso te dar um exemplo de muitas vezes as pessoas não podem ter essa segunda chance, entendendo? E um acidente muito comum que acontece no município de Teutônia é a queda de altura proveniente de construções civis, construções de andaimes mal feitos, situações adversas. Às vezes as pessoas monta uma situação de 3 metros de altura para fazer um trabalho ali. Mas eu estou há 15, há 20 anos, eu sempre fiz desse jeito e nunca me aconteceu nada, eu tenho certeza, isso aqui é seguro. Foi lá, sofreu uma queda, caiu, hoje está tetraplégico, está paraplégico, não tem mais a mesma vida que tinha antes. Aí vem a questão então que eu me perguntei lá na própria palestra: até onde vale a pena, né? Vamos pensar então o sustento. Bom, a gente tem que fazer o sustento da nossa família, isso é importante, se não é nós, ninguém vai fazer. Tá, mas será que é numa cadeira de rodas depois você vai conseguir fazer? É a pergunta que eu faço. Será que então tô fazendo desse jeito para ganhar mais? Esse mais que tu tá ganhando, esse tempo que tu tá ganhando, vai cobrir um possível acidente que tu vai ficar o resto da tua vida dependente? Será que a gente está parando para pensar as consequências? A gente está num foco, que nem tu falou, um piloto automático, e aí a gente está preocupado com a nossa vida, a gente está preocupado que a gente tem filhos, que a gente tem esposa, a gente tem marido, a gente tem familiar. Sinceramente, Fabiano, eu não estou vendo isso. E a minha preocupação hoje, eu estou estudando, estou me preparando para essa parte de prevenção, e isso me assusta. Isso me assusta porque eu estou vendo que não adianta a gente ter as melhores equipes médicas, os melhores bombeiros, os melhores atendimentos para hospitalar, se as pessoas não se cuidam. E até as pessoas ficaram meio assustadas quando eu falei assim, por mais que vocês vejam investimento no Corpo de Bombeiros, vocês vejam investimento no SAMU, vocês vejam investimento na Prefeitura, a gente não tem uma equipe assim, preparada para tanto acidente que está acontecendo.
Vai chegar uma hora que pode chegar à beira de um caos. Que a gente está atendendo aqui, vai acontecer ali, vai acontecer ali. A gente não consegue atender a demanda, Fabiano. Agora, há pouco tempo atrás eu estava conversando aqui com o diretor de trânsito aqui de Teutônia e até via isso na imprensa também, a gente divulgou, de que havia uma redução no número de acidentes de trânsito aqui em Teutônia agora nos últimos anos. E isso era algo que eu lembro que quando eu estava também fazendo parte da administração municipal, de que nos preocupava muito. O alto índice, inclusive Teutônia estava despontando como campeão, e um título que ninguém quer. E a gente estava com esse título e muito preocupado, como nós vamos fazer para reduzir esses números? E agora, felizmente, esses números são menores. É uma percepção também de vocês como corporação? Sim, né? Números mostram isso, né? Diminuiu os números de acidentes de trânsito. Nos últimos 2 meses agora deu uma aumentada de novo, mas nada que se compare àquele tempo, Fabiano, que a gente tava... 2016, 2015 era horrível, né? Foi sei lá, parece que deu um colapso, alguma coisa fora do comum. Mas houve vários fatores ali que ajudou muito, e um fator que eu acho fundamental, que se a gente bater nos números, tudo começou quando no início do ano de 2017, se eu não me engano, quando a Polícia Estadual fez uma fiscalização intensa na Via Láctea. Acho que de uns 3 meses seguidos eles fizeram intensamente. Ninguém mais andava acima de 60 e quando andava era multado. Eu lembro disso aí, houve uma reclamação geral no município, só que ali começou. Muitas multas na época, né? Ali começou, né? Vale lembrar também o próprio Carlos, que é o Departamento de Trânsito, tá fazendo um bom trabalho também, tá sinalizando bastante, tá ajudando nessa situação, diminuiu bastante também, né? Mas Teutônia é uma coisa que eu acho muito relativa, assim, ó, as pessoas perguntam às vezes para nós assim, a gente está fazendo um estudo, estatísticas, quantos acidentes dá, daí a gente fala, quais são os principais pontos de acidente no município de Teutônia? Aí eu te pergunto, onde é que são os principais pontos? Porque dá em locais diferentes, cara. A gente não existe aquele pico um local perigoso, um local que outros municípios muitas vezes têm, né? Aqui não, aqui dá aqui, outra hora dá em outro lugar, outra hora em outro lugar. Então é meio estranho esse estudo aqui no município de Teutônia. Um ponto que me preocupa pessoalmente, toda vez que eu tenho que fazer essa travessia, eu já fico com as mãos molhadas de nervoso antes, que é o cruzamento aqui da Major Bandeira, na Via Láctea, né, que cruza para o bairro Olesguto. Esse cruzamento eu acho pavoroso em horários de pico, né, final de tarde, meio-dia, quando o pessoal está atravessando de um lado ao outro para trabalho. Aí formação de filas e aí fica aquela ansiedade, você não consegue prever quanto tempo vai levar para fazer essa travessia. Às vezes, se a gente parar para pensar, se eu levar 10 minutos, não tem problema, são 10 minutos. Mas aquilo parece assim, você está dentro do carro, parece que não vai ter fim, né? E o de trás já está, parece que te pressionando para vamos, né? Então, esse é um ponto que me preocupa. Claro que dentro da questão acidentes, ele não é um ponto assim, porque o pessoal tem tomado cuidado ali para fazer essa travessia de forma segura. Agora, é um ponto assim, que me preocupa. E preocupa da municipalidade, eu sei que preocupa porque inclusive já tem projeto para solucionar isso, transformar em rótula fechada, e acredita-se que vai melhorar bastante. Eu penso nisso também. Não sou o técnico no assunto, né? Mas eu já tive esse pensamento. Eu vim para Teutônia em 2005, Fabiano. 2004, 2005, e já tinha esse trevo ali. E eu me lembro muito bem que o bairro Olesguto se resumia em 2 ruas. Era bem pequeno. Em 2005. Sim. E era aquele trevo que tem ali. Hoje, 13 anos depois, é o mesmo trevo, o mesmo fluxo de saída de carro, e olha o que é esse bairro ali do outro lado, né? Então, eu acho que se já estão estudando para esse projeto, acho que tem que melhorar isso aí, por causa que, se a gente parar para pensar, é um bairro muito grande que se resume só em 2 saídas, né? Sendo que a saída lá da Lactalis ainda tem as cargas e descarga dos caminhões, que também prejudica bastante. Então, eu acho que é aí que tem esse complexo que tu fala, que é um fluxo muito grande de saída de morador para um pequeno espaço ali. Mas a gente sabe que a municipalidade está trabalhando para solucionar isso, né? E isso já vem de bastante tempo, com
a proposta, inclusive, de um viaduto, né, onde que então os carros passariam por cima da Via Láctea sem precisar se correr o risco da passagem por baixo, mas tudo às vezes demanda também solução, área, onde que vamos fazer, alguém será prejudicado, como é que vai funcionar. Então, não é uma situação muito rápida de ser solucionada, mas a gente sabe que estão trabalhando para isso e que continue o motorista, quando estiver fazendo a travessia, com a paciência necessária para fazer isso com cuidado também. Ah, com certeza. Eu acho que o principal é a gente tem que ter o cuidado. E esse tempo que eu tô na vida pública, eu aprendi uma situação. Tem que ter paciência. Ainda mais quando o município não depende só de si. Quando tudo depender do Estado, do DAER, DENIT, desses tipos de coisas. Paciência. Eu aprendi a ter essa paciência e eu entendo o lado hoje da prefeitura. Porque quando tu entra nessa parte, gente... Quando não depende só de ti, né? Quando não depende só de ti, aí depende bem do complicado. outro, é bem complicado. Sem dúvida. Bom, e o trabalho dos bombeiros voluntários continua, né? Sempre na torcida para que os índices diminuam bastante. Com certeza cada chamado sempre é também aquela sensação assim, o que nós vamos encontrar pela frente, né, Marcson? Mas a corporação está lá à disposição, trabalhando, fazendo um trabalho muito bom, e que bom que a comunidade hoje é parceira, reconhece esse trabalho e que assim continue também, né? A gente vai estar ali sempre à disposição da comunidade de Teutônia, né, que a gente agradece muito, por mais que a gente tenha incentivos do poder público, mas quem mantém isso ali hoje é a comunidade de Teutônia. Isso ali é uma entidade do município. Eu vou sair, várias pessoas vão sair, aquilo sempre vai ser da comunidade. E espero não precisar trabalhar tanto, mas se a gente precisar trabalhar, a gente sempre vai estar à disposição do nosso município aí, né, Fabiano? Sem dúvida. Eu tive o prazer de conversar então com o presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia, Marcson Marques Royer. Obrigado pela participação, Marcson, sempre convidado. Pode deixar, e é um prazer também. Pode ter certeza que eu estou sempre à disposição da rádio. Tá certo, muito obrigado, um bom dia e um ótimo fim de semana. Esperamos que sem necessidade de atendimentos. Valeu, tchau, tchau.